Olá, irmãos, irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Como é bom poder estar aqui com você, partilhando de mais um estudo bíblico. Você já sabe que o nosso estudo segue o nosso circuito bíblico, que é o nosso plano de leitura do ano. E é a primeira vez nesse ano eclesiástico novo, o ano que nós intitulamos o tema Amor que Serve, nesse novo circuito bíblico que eu estou falando com vocês. Nas outras semanas, João falou, o Pedro falou, e aí hoje eu estou partilhando com vocês da semana 3 do nosso circuito bíblico. Eu convido você a se jogar comigo nesse processo de aprendizado com Deus, aprendizado da palavra, para que a gente seja sempre cheio de tudo que é do céu, bom, perfeito e agradável. Quero orar com você nesse começo para pedir a Deus que derrame sobre nós a presença dEle, o entendimento que vem do alto, para que a nossa mente seja completamente encontrada disponível para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Ora comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo seu favor, pela sua graça, pela sua bondade. Obrigado por Jesus, obrigado pelo plano de resgate, obrigado pela presença do Espírito Santo em nós. Nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. A gente não merece tanto amor, mas o Senhor escolheu nos amar. Então, Senhor, de verdade, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, papai, eu peço que nessa hora você nos ajude a ter entendimento sobre a verdade da sua palavra. Nos ajuda a ter entendimento sobre quem o Senhor é, nos ajuda a entender, Pai, o que significa viver com o Senhor. Faz isso, Deus, para a Tua glória, para o Seu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 11, os versículos 9 e 10, e eu quero que a gente converse um pouco hoje sobre termos livre acesso a Deus. O que significa ter livre acesso a Deus? Como isso se configura e como que eu alimento esse lugar do acesso liberado ao nosso Deus. Fica comigo nesses tempos aqui, nesses minutos próximos, que você vai descobrir o que significa esse lugar de termos livre acesso. Então, abra aí, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Lucas 11, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Por isso lhes digo, Jesus falando, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tem umas coisas muito legais aqui desse texto que Jesus compartilha. Você passando pelo circuito bíblico, no início do capítulo 11, você viu que os discípulos eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Assim como os discípulos de João fizeram, João fez com os seus discípulos e aprenderam a partir de João, eles pedem para Jesus ensinar. E Jesus faz a oração guia de todo cristão, de composição de uma oração, tudo que uma oração pode conter ou deve conter toda vez que você se relacionar com Deus, está ali na oração chamada oração do Pai Nosso. Nós demos esse nome para a oração do Pai Nosso. E aí, em seguida, aqui em Lucas, a partir do versículo 5, Jesus ele conta uma história, ele faz uma parábola de um amigo pedindo ajuda para um outro amigo à meia-noite, tarde da noite. E ele insiste pedindo pão, porque ele estava recebendo visita, e naquela hora da noite, imagina, o dono da casa, os dois são amigos, ele fala, não, vai para sua casa, já está na hora de eu dormir e tal, racha fora daqui, etc. E aí o cara insiste, e aí o amigo que estava já acomodado na sua cama, já estava a dormir, ele fala, ok, então porque você insistiu muito, eu vou te dar o pão. E ele foi e contou essa história. Em seguida, Jesus, ele
fala exatamente isso que nós acabamos de ler. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E ele fala isso por 2 vezes. Ele fala no versículo 9 e fala no versículo 10. Ele repete, o versículo 10 ele está repetindo o que ele acabou de dizer. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso nos afeta? Onde que isso implica na nossa vida? Então, é aí que estão os ensinamentos para nós no dia de hoje, nesse bate-papo que a gente tem. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que tudo isso que Jesus está conversando com os seus discípulos tem a ver com a oração. Depois que ele ensinou sobre oração, como as pessoas devem orar, ele contou uma história e em seguida ele voltou para o tema central, falando exatamente esse lugar com Deus onde nós temos o acesso liberado, o acesso irrestrito, o livre acesso a Deus para falar do nosso coração integralmente a Ele a qualquer momento, em toda hora, em qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. Nós temos um Deus que nos dá o privilégio de vivermos com Ele em liberdade. A gente já reconhece na oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, que a oração ela é a nossa porta de entrada para o reino. Se eu estou falando de livre acesso, eu cito agora que a oração é a porta de entrada para o reino, para que a gente possa estar com o rei, para que a gente desfrute da presença do rei e que a gente se relacione com esse rei, eu preciso compreender então que eu não consigo um livre acesso, um acesso como um amigo, um acesso onde eu vou estar integralmente ligado e nutrindo um relacionamento, sem antes compreender que a oração é essa porta. A oração, ela é fundamental para a vida do crente. Sem oração, não há poder. Deixa eu falar antes do poder, vai. Sem oração, não há relacionamento. Sem relacionamento, não há poder. Sem poder é porque não há a presença. Não há o Espírito enchendo a minha vida todo dia, toda hora. Não há o Espírito de Deus sendo alimentado e fortalecido pela nossa busca. O livre acesso que você pode ter com Deus, ele é alcançado na dimensão da oração. Livre acesso é um lugar que nós temos um caminho aberto para chegarmos a Deus. E a oração nos conduz para esse lugar. Não é à toa que Jesus ele cita a história do amigo que insiste com o outro. Não é à toa que Jesus ele conta uma história antes para depois falar: peçam e será dado, batam e a porta será aberta, busquem e vocês encontrarão. Ele está dizendo para nós que é por conta da nossa insistência, é por conta daquilo que nós tanto desejamos, é por conta daquilo que nós almejamos em Deus, que nós não vamos sair da presença de Deus sem ter dele tudo que ele quer nos dar. Tudo o que ele quer nos dar. Repare que eu não falei tudo que nós queremos que ele nos dê. Tem tudo a ver com ele. É por causa dele. Jesus conta que aquele que pede, recebe. Você pode dizer amém a isso? Glória a Deus. Aquilo que a gente pede em Deus, a gente recebe. Perceba que na história anterior o cara ficou pedindo, insistindo, e por causa da insistência, o cara deu. Não deixa de pedir. Não deixa de falar com Deus aquilo que você precisa. Até porque se você evita dizer o que você quer, o que você deseja, o que você sonha, o que você almeja, se você está evitando fazer isso,
evitando falar com Deus, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você deseja. Então, de alguma forma, você está tentando ocultar de Deus aquilo que é verdade no seu coração. E nesse relacionamento de oração, nesse relacionamento de livre acesso à pessoa de Deus, não vai funcionar muito bem você tentar esconder alguma coisa, porque afinal, vocês são íntimos ou não? Eu partilho do meu coração com a minha esposa e ela é a pessoa mais íntima da minha vida. Eu partilho do meu coração com ela porque nós temos um relacionamento, a gente conversa, a gente bate papo, a gente ela fala, eu escuto, eu falo, ela escuta. É um diálogo e a gente conversa bastante. Por isso que a oração é fundamental. A oração é esse lugar de conversa onde eu falo e escuto, Deus fala e eu escuto. A oração é fundamental para o nosso crescimento porque sem a oração não tem relacionamento. Sem relacionamento não há presença. Sem a presença não há poder. Não há o enchimento do Espírito. Não há rendimento diário, rendição diária. Não há. Não há. Vai ficar tudo centralizado em mim mesmo. A promessa, ouve isso, em nome de Jesus. A promessa é que se você pede, você recebe. Então peça. Peça a Deus na sua oração. Conversa com Ele. Fala aquilo que você necessita. Fala aquilo que está angustiando o seu coração. Abre o seu coração integralmente. Livre acesso. Dê a Deus o livre acesso à sua vida. Porque Ele já te deu o livre acesso à presença dEle. Jesus ainda fala: busquem, porque vocês encontrarão. Busque, que vocês encontrarão. Quanto menos eu busco, menos eu encontro. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. A promessa para você e para mim é que se você busca a Deus, você vai encontrá-lo integralmente. E quanto mais há de busca em você, mais há de revelação daquele que é buscado. Quanto mais eu quero ser amigo de qualquer pessoa, eu vou querer investir a minha vida no meu relacionamento com ela, e quanto mais eu invisto no meu relacionamento com ela, quanto mais tempo juntos nós passamos, mais eu conheço dela, mais ela conhece de mim. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais o outro busca, mais ele encontrará. Quanto menos, o contrário é verdadeiro, quanto menos eu busco, menos eu encontro. Então, busque, que você vai encontrar. Não tenha medo da busca. Não tenha medo ou preocupação na sua jornada de busca com Deus. Aquilo que Deus tem é sempre bom, perfeito e agradável. É para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão conosco, ao nosso redor, que se cruzam a vida com a gente. Cruzam a vida na nossa vida. Peça e será dado. Busque e você encontrará. E você vai buscar como? Muito especialmente através da oração. A oração te dá o livre acesso para você encontrar Deus. Para você, à medida que você busca a Deus em oração, você o encontra. Na Bíblia, você busca a Deus e você o encontra ali integralmente. E Jesus ainda continua, além de pedir e receber, além de buscar e encontrar, ele fala assim: bata a porta e ela será aberta. Lembra que na história que Jesus conta antes do versículo 9, lá no versículo 5 ao 8, ele conta uma história de um cara que bate a porta. E o amigo vai receber ali, à porta. E é tarde da noite, ele recebe a porta e nega o pão. Depois, porque o cara insistiu muito, ele dá o pão que o cara pediu para levar para o seu hóspede. Com Jesus é diferente. Com Jesus, quando você bate a porta, ele não te recebe à porta e fica entre a porta e a rua.
Ele abre a porta para que você tenha acesso liberado à sua casa. E você só alcança esse lugar de livre acesso através da oração. Você só entra na casa de Deus, você só entra na presença completa onde Deus reina, se você bate a porta. É você quem tem que buscar a Deus, é você quem tem que pedir: Senhor, abre a porta para mim, deixa eu entrar e você me recebe integralmente, por favor. Isso é promessa para você. Pedir e receber, buscar e encontrar, bater a porta e ela lhe será aberta. Jesus nunca vai te deixar a porta batendo. Está ouvindo isso? Eu digo isso em nome de Jesus para você que está fraco na fé, para você que está muito triste. Bata a porta, busque a Deus e clame a Ele, que Ele vai dar o que você precisa em nome de Jesus. Mas talvez você fique perguntando, ok, quando que isso acontece? Tudo isso vai acontecer na sua vida quando você fez a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, venha o teu reino. Pai nosso, estabelece o seu reino aqui no meu coração. Essas coisas vão acontecer quando você morre para você. E o rei senta no trono. Aí o reino dele é estabelecido em você. Você tem livre acesso ao reino quando você se torna súdito do rei. Quando você se torna seguidor do reino. Essas coisas incríveis de pedir, de buscar e de bater a porta são promessa para aqueles que vivem debaixo da autoridade do rei. Essa autoridade, você precisa escolher estar subordinado a ela ou não. É uma escolha que só você pode fazer. Eu não posso, mesmo que eu gostaria. Eu não posso fazer pelos meus filhos, mesmo os amando loucamente. Eu não posso. Porque é uma escolha deles. É uma decisão deles. Assim como é uma decisão sua. Mas você pode fazer uma outra pergunta. Por que que eu peço algumas coisas, ou na verdade muitas coisas, e elas não são me dadas? Eu tenho uma resposta simples para dar, que significa muito a complexidade dela. A simplicidade está na minha resposta dizendo: não recebemos o que pedimos porque pedimos errado. E por que pedimos errado? Porque conhecemos pouco o nosso amigo Jesus. Porque quanto mais na relação da oração nós desenvolvemos essa intimidade, eu vou saber exatamente o que o meu mestre deseja de mim. Se ele deseja de mim, eu vou orar pelos dons. Se eu conheço ele, eu sei que ele deseja de mim um lugar de cumprimento de missão. Então, eu peço para Deus não um carro novo. Eu peço para Deus, mesmo que eu peça um carro novo, eu peço para Deus que Ele me ajude a exercitar os dons que Ele me deu para a edificação do corpo e glorificação do nome dEle às pessoas. Que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam libertas através da minha vida. Eu vou pedir a Deus para que me dê resiliência, para que eu insista nos lugares e não desista. Eu vou pedir a Deus para que Ele me ajude na disciplina da oração. Eu vou pedir a Deus para que Ele me ajude na disciplina do jejum, na disciplina da leitura bíblica. Eu vou clamar a Deus. Eu vou clamar a Deus para que o céu venha, para que o reino de Deus estabeleça na minha vida todo dia. Eu vou pedir a Deus para que Ele me dê recursos, para que os meus recursos sejam usados para a glória dEle, para eu abençoar as pessoas. Eu não vou ficar pedindo as coisas que giram em torno do meu eu. Eu não vou ficar pedindo as coisas que giram em torno do meu mundinho. Mas eu vou pedir as coisas que estão relacionadas à cultura do reino dEle, para a glória dEle e para o bem das pessoas que Ele ama. Por que, então, que pedimos as coisas e elas não acontecem? Porque pedimos errado. E pedimos errado
porque não conhecemos o nosso amigo através da oração. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Nós precisamos desfrutar desse livre acesso que temos. A história que Jesus conta antes de falar dessas coisas, de pedir, de buscar e de bater a porta, é uma história de amigos. E não é à toa. Não é uma história de amigos à toa antes do que Jesus acabou de falar. É porque o Senhor Jesus, Ele quer ser e Ele deseja ser o nosso amigo. Ele deu esse livre acesso, agora só falta você dar livre acesso a Ele. Para que o reino dele se estabeleça, para que o rei seja rei e você seja súdito. Aí você vai pedir e lhe será dado. Você vai buscar e você encontrará. E ainda, você vai bater a porta e ela será escancarada para que você desfrute da casa e da presença do rei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ajude a nutrir esse lindo e maravilhoso relacionamento com Deus através da oração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.